lembrou muito, né, essa questão da cesta de carga e todo o significado simbólico dessa carta, né, me lembrou direto do significado da mochila no Caminho de Santiago, tá? Então, eu quero começar com um filme de minha autoria sobre a mochila no Caminho de Santiago, tá bom? Que é uma pequena gravação que eu fiz lá dentro do Caminho de Santiago. Outro dia eu passei esse filme para outro grupo. Talvez alguém já tenha visto, então. Mas eu acho que tem tudo a ver com a carta que a gente tem hoje. Então, depois eu vou transferir a questão mochila para a questão cesto, tá? Mas, assim, é muito parecida a lógica em alguns pontos. Então, vamos lá. Então, isso aqui eu gravei no Caminho de Santiago. Opa, esqueci de habilitar o som para vídeo. Esse vídeo eu fiz durante o Caminho de Santiago, tá? E depois editei, né? Então, eu gravei lá no último caminho que eu fiz. Que saudade! Então, vamos lá. Oi, amigos! Dando uma paradinha aqui no Caminho de Santiago, na rota norte do caminho. E hoje eu quero falar com vocês sobre essa moça aqui, ó. A mochila. Então, a mochila é uma grande metáfora do caminho. Porque, bom, quando a gente está fazendo o caminho, tem que levar a casa nas costas, né? E quanto menos coisas a gente leva, mais fácil é caminhar. E a mochila, ela acaba sendo uma grande metáfora da vida, porque se a gente pensar bem, todos nós temos uma mochila cotidiana, né? E muitas vezes a gente leva muitas coisas na vida da gente sem precisar. E a nossa mochila fica super pesada e daí fica difícil de caminhar. Então, hoje é o pensamento do dia. Como é que está a sua mochila? Sua mochila existencial. Quantas coisas você leva dentro dessa mochila que deixam ela tão pesada que fica difícil de caminhar, fica difícil de realizar os sonhos, fica difícil de se sentir livre. Lembrando que o que a gente coloca dentro da mochila não são só objetos. Essa mochila existencial, ela também é composta de emoções, sentimentos. Existem emoções que nos libertam, né? Existem sentimentos que nos deixam leves, que são como asas, mas existem outros sentimentos e outras emoções que nos pesam dentro da mochila, são como se a gente levasse pedras, e levar pedra dentro de mochila não serve, né? Para que serve uma pedra dentro de uma mochila? Então, até outro dia, pessoal. Buen camino. Isso. Então, vamos lá para a apresentação de hoje. Então, a gente tem esta metáfora, né, que é essa carta, que é a cesta de carga, que é uma cesta que era utilizada, né, pelos índios antigamente para transportar coisas que eram colhidas, especialmente a lenha, principalmente a lenha, né? E essas coisas que eram colhidas, né? Uma das regras dessa cesta, né? É que a pessoa que carregasse a cesta, essa cesta, ela não poderia ser mais pesada do que a capacidade da pessoa levá-la, né? E bom, daí a Jimmy Sans coloca que hoje em dia é difícil fazer uma reflexão sobre o significado da cesta de carga,
porque hoje em dia a gente coloca, cada vez que a gente tem que levar alguma coisa de um lado para outro, faz compras, a gente coloca no carro, coloca em caixas, coloca, mas não sente o peso das coisas que a gente leva. E que, na realidade, quando se usava a cesta, a pessoa tinha que dar conta do peso que estava levando, né? E daí vem uma série de reflexões, né? Que é o que eu trago no vídeo que eu apresentei para vocês agora, de o que a gente leva no nosso caminho existencial, né? Então, às vezes a gente quer fazer caminhadas muito longas, né? A gente quer fazer viagens caminhando, né? E essas viagens num tom metafórico mesmo, né? A nossa vida, se a gente vê a nossa vida como uma grande jornada, né? Onde a partir do nosso nascimento a gente vem a esse mundo para se realizar, para que a nossa identidade se manifeste, para realizar coisas que têm a ver com o nosso propósito. Então, existe como um cesto, né? Um cesto de carga que tem a ver com as coisas que a gente leva para poder fazer essa caminhada, ou uma mochila existencial, como eu trago no vídeo, né? Então, quais são essas coisas que eu levo? E às vezes, por falta de confiança na vida, nós enchemos a cesta ou a mochila com várias coisas, né? Com várias coisas, achando que o universo não vai prover o que a gente necessita para caminhar. Então, a gente deixa de carregar o essencial para carregar o supérfluo, né? Para carregar coisas que a gente nunca vai usar. E aqui, de novo, a gente tem uma questão metafórica, né? Carregar o que eu nunca vou usar, o que eu vou usar muito pouco, ou coisas que eu vou encontrar durante o caminho da existência, né? E daí eu fico carregando aquilo com medo de que eu não encontre. Bom, e muitas vezes o que a gente carrega não é nem o que a gente supostamente poderia precisar, né, necessitar, mas muitas vezes está na nossa cesta de carga também um monte de coisas que são absolutamente inúteis, coisas que a gente não gostaria de estar levando, que a gente fica carregando, né? Então, aí pior ainda, né? Tem aquelas coisas que a gente acha que pode precisar, e daí a gente carrega, e tem aquelas coisas que a gente gostaria de não carregar, que não tem nada a ver com a gente, que só atrapalha a vida da gente, e daí a gente coloca, né? Que são aquelas pedras que a gente leva, que não sabe muito bem nem por que está levando, mas fica levando essas pedras e que nos pesam e acabam, né? Quem faz caminhadas sabe que quando a gente leva muito peso, a gente acaba se machucando por causa do peso que a gente leva, né? Então, o que a gente tem que carregar, né, no nosso cesto é o que é essencial para viver, né? Então, dentro de viagens a pé, a gente tem o essencial para viver é uma muda de roupa, um lanchinho, água, um bom tênis. E é isso, né? Depois é a nossa capacidade de caminhar, a capacidade de estar na vida. Então, tudo que a gente leva a mais que isso começa a pesar, né? A pesar, e quando começa a pesar, então começa a ser, a nos prejudicar, né? Então, essa falta de confiança em si, que leva a gente a levar excessos de bagagem na nossa vida, né? Ela faz com que a gente mesmo se prejudique. Não é, parece, né, num princípio parece até que a gente está, não, é uma prevenção, é para eu estar mais seguro, mas o que vem atrás disso é uma falta de autoconfiança, uma falta de segurança na vida, de confiar na vida, né? O que me faz ter que ter presente dentro desse cesto, né, coisas que
não fazem outro senão peso, né? Não, porque acabam não sendo nunca utilizadas, e mesmo que a gente utilize, o próprio caminho existencial poderia nos prover. Então, a Jimmy Sans, ela traz uma situação, né, que é o fogo da casa da avó, né? Então, ela diz assim, no cesto da avó, né, de uma senhorinha velhinha, só existem gravetos pequenos. Ela sai com seu cesto de carga e pega gravetos pequenos, porque ela não conseguiria sustentar gravetos grandes. Mas ela sabe que dentro da cabana, né, se ela usar uma madeira grossa para fazer o fogo, essa madeira vai largar substâncias que vão tornar irrespirável o ar dentro da cabana. Então, desses gravetos fininhos, né, e que parecem nada, da quantidade desses gravetos que são muito levinhos, é que se faz um ar, né, um fogo que ilumina o ambiente interno, que permite aquecer as noites e que permite também que o ar seja puro dentro da cabana, né? Então, ela traz isso como uma grande metáfora, né, de que às vezes a gente quer aquela madeira super robusta, né, para fazer uma fogueira que queime a noite inteira e que dê conta, e daí a gente acaba se prejudicando, porque fica pesada a cesta, né, e o ar fica poluído, né, fica irrespirável. Então, a cabana, o local de moradia, né, é um lugar sagrado, um lugar que a gente compartilha é um lugar de intimidade, né? Então, quando a pessoa chega, né, quando a avó chegava na sua cabana, ela deixava a cesta de carga fora. Então, tem uma tradição entre os índios de deixar a cesta de carga fora da cabana, né? Isso indica que os seus ocupantes estão dentro da cabana, né, em um estado de intimidade, e por isso eu não posso pegar e entrar simplesmente na cabana se aquela cabana não é a minha casa, né? Eu tenho que me dar a, a conhecer que eu estou na porta da cabana, né? Então ela até descreve que faz um pequeno ruidinho, né, para anunciar, olha, eu estou aqui. E daí os ocupantes da cabana, eles têm o direito de dizer, olha, pode entrar, bem-vindo, ou dizer, não, agora não é o momento de tu entrar. E ela diz que dentro da ética e das relações entre dentro dos povos originários norte-americanos, então que é super numa boa. Se uma pessoa diz assim, olha, esse não é o momento, volta aqui outra hora, tranquilo, a pessoa não se sente rejeitada, né? Então, muitas vezes a gente quer entrar no espaço, né, de outra pessoa, ou seja, a casa, ou seja, o corpo, ou seja, o momento de intimidade de uma pessoa, a gente quer entrar e entra sem pedir permissão, né? Ou quando a pessoa dá limite, a gente se sente rejeitado muitas vezes. E para esses povos é muito natural de que, sim, eu possa dizer que não é o momento, que volte outra hora, que esse é um espaço sagrado e que tem que ser respeitado. E todos entendem isso. A simbologia do cesto que fica na porta quer dizer, ok, tu foi convidado a entrar, mas não traga para dentro da casa os teus problemas, não venha aqui trazer uma energia pesada, né? Não venha aqui trazer desagregação, ansiedade, né? Então, vem aqui viver o aqui e agora em
uma relação de harmonia e de bem-estar com as pessoas que estão aqui dentro, né? Então, não traga peso, sujeira, tristeza, problemas aqui para dentro. Viva no aqui e agora com quem está aqui, né? Então, tem uma relação, né, de o que pode entrar dentro de uma casa e o que não pode entrar, né? E principalmente quando essa casa não é a tua casa, né? Então, se a gente pensar a casa como um espaço sagrado de uma pessoa, o que eu tenho direito de jogar em cima dos outros e o que eu não tenho direito, né? Então, quando eu quero conviver com uma pessoa, muitas vezes, para algumas pessoas, o conviver com o outro é ir lá e contar os seus problemas um atrás do outro, e contar problemas e problemas, né? Como se o outro pudesse solucionar os nossos próprios problemas, né? Ou que o contar os problemas pudesse aliviar, né, o nosso sentimento. Numa situação absolutamente fora do contexto, né, de ouvir, né, de acolher. Então, esse capítulo ele traz muito digamos, os códigos para que a gente possa ter um espaço de escuta, né? Ter um espaço adequado de escuta e possa também dar conta daquela carga interna nossa, né? Não jogar tanto para os outros ou querer salvar tanto os outros também, né? Ou seja, ficar carregando a carga do outro também, ou dando a nossa carga para o outro carregar. Então, tem todo esse código, né, de permissão para entrar nesse espaço sagrado. Tem aqui uma coisinha que eu gostaria de ler sobre isso, que eu acho que vai ser bem interessante para a gente pensar. Ó, é um parágrafozinho. É claro que não se consegue bater a entrada de uma tenda nativa, da mesma forma que se bate a porta de uma casa. Para receber a permissão de entrar no espaço sagrado de um lar americano nativo, devia-se primeiro arranhar de leve com a ponta dos dedos a porta de entrada. Considerava-se que cada moradia era o espaço sagrado da família. Por isso, quando não se obtinha resposta, sabia-se que não era o momento de entrar. A família podia estar ocupada saboreando uma refeição, reunindo um conselho de família ou simplesmente querendo um pouco de privacidade. A decisão da família sempre era respeitada. Ninguém se sentia ofendido por uma recusa, porque a ideia do espaço sagrado era compreendida por todos. A cesta ficava sempre pendurada do lado de fora. Quando a permissão de entrar era concedida, a cesta lembrava ao visitante que deveria deixar suas queixas e problemas pessoais na cesta de carga antes de penetrar no espaço sagrado de outra pessoa. O costume era respeitado. Caso contrário, o visitante era impedido de entrar novamente naquela casa. Então, aqui a gente tem um pouquinho um resumo do que eu tinha falado, né? Que tem, muitas vezes, eu creio que na nossa cultura, né, a gente tem, digamos, poucas oportunidades de aprender como a gente tem que se comportar em relação aos nossos problemas e os problemas dos outros, né? E que espaço a gente tem para poder compartilhar as nossas dúvidas, os nossos problemas, né? Então, no caso dessa população, isso tem muita clareza, está dentro da estrutura ética das pessoas, né? Então, não é que a pessoa não tenha um lugar para falar, expor as suas dúvidas, ter um conselho, não é isso, mas existem espaços que são adequados para isso, né? Então, buscar, né, o espaço correto para falar de sua carga. Então, todos nós merecemos e temos a necessidade de ter um espaço de escuta, né? Mas às vezes a gente quer que
qualquer lugar seja um espaço de escuta. E esse espaço de escuta, ele tem que ser bem... a gente tem que descobrir quais são os espaços que realmente existe escuta, uma escuta qualificada, né? E quando não existe esse espaço de escuta, a gente poder lidar com a nossa ansiedade e não jogar a nossa carga sobre pessoas ou situações que não estão ali para recebê-la ou não estão nem preparadas para recebê-la. Então, descobrir na nossa existência, na nossa vida, no nosso meio cultural, quais são os espaços onde existe um espaço que acolhe realmente a nossa carga, que a gente pode realmente trazer coisas que nos trazem dúvidas, ansiedades, medos, e realmente ser acolhido, não no sentido de jogar a carga sobre os ombros dos outros, mas ser acolhido no sentido de ter apoio para lidar com a nossa própria carga. Né? Então, a gente está falando de coisas aqui bastante delicadas, porque não é sempre, né, que a gente sabe escolher o espaço adequado. Né? No caso aqui, a gente tem o nosso grupo, né, e o nosso grupo, eu creio que é um espaço muito legal de escuta, né? Porque a gente se propõe para isso, a ser um lugar de escuta, né? Não um lugar de jogar carga para que os outros suportem, não é isso, mas um lugar para a gente aprender a lidar com a nossa própria carga. Então, existem espaços na nossa cultura onde isso é possível, né? Mas a gente tem que saber procurar os lugares adequados para isso. Existem muitas pessoas que têm muita ansiedade e querem jogar a carga em qualquer lugar, né? E muitas vezes se tornam, inclusive, chatas, né? Porque querem jogar a carga onde a carga não pode ser recebida, ou onde a carga é mal usada, onde vira fonte de fofoca, né? Então, onde eu posso, quais são os espaços, né? Os espaços que também são sagrados, né? E eles são espaços muito sagrados, onde eu possa realmente ser ouvida e que me ajudem a lidar com a carga, não somente a suportá-la, mas também a selecioná-la, a esvaziar um pouco o cesto, a ver o que me serve, o que não me serve, pensar um pouco a respeito desse cesto, né? E aos poucos ir adquirindo, conforme eu vou lidando com as coisas que têm a ver com esse cesto, eu vou adquirindo uma autoconfiança também, né? De como lidar com a minha carga. Então, os índios, né, eles utilizavam uma casa, a casa dos anciãos, né, onde, ao contrário de uma casa comum, né, a casa dos anciãos era a casa onde se dava conselhos, se ajudava a refletir, se ajudava a olhar para dentro da mochila, da cesta e ver o que serve, o que não serve. Só que daí o que acontece, né? Como é um espaço qualificado, então isso tem um valor, né? Um valor que tem que ser respeitado. Então, como é dado esse valor, entre os índios, né, o ancião que ouvia, ele era presenteado com tabaco, ele era presenteado com algumas coisas que simbolizavam uma espécie de um pagamento, né? Dentro da nossa cultura, existe, sim, os processos de terapia, os processos de escuta que são pagos, né? Mas eu acho que o principal no valor que é pago alguma coisa é um reconhecimento do valor, né? Então, assim, que o ser ouvido e o ouvir são coisas que têm muito valor. Né? Às vezes a gente trata o ouvir e o ser ouvido como algo óbvio, algo que é banal, algo que não tem valor. Porque não é um objeto palpável, né? Não é uma coisa palpável que a gente vê assim, não, é isso aqui que eu estou me relacionando com isso, né? Não, são ajudas que a gente tem para pensar melhor,
para refletir, para entrar em contato com a gente. Mas é um processo, na realidade, de ajuda num aprendizado, né? Num lidar melhor com as coisas no mundo. E isso é muito importante que a gente possa valorizar, né? De alguma forma, cada um vai descobrir em cada espaço de escuta, né? Como valorizar isso. Mas ele tem, são digamos, espaços que têm que ser valorizados. Para algumas pessoas isso também é um trabalho, né? E que tem que ser valorizado. Algumas vezes não, às vezes é só relações que tem, né? As relações de amizade, relações de acolhimento que tem essa conotação, daí tem um outro tipo de valor que é dado, mas é importante que seja valorizado, reconhecido. O valor, ele é um reconhecimento. E muitas vezes o que acontece é que a gente procura uma solução ou um alívio de ansiedade. Então, a gente vai buscar ajuda com alguém, né, que nos ajude a olhar a carga, que nos ajude a lidar com ela, mas na realidade a gente não está querendo isso, né? A gente não quer solucionar nada, não quer aliviar carga nenhuma, mas quer alguém que nos alivie temporariamente a ansiedade. Então, o que eu tenho observado muitas vezes, né, em todos esses anos trabalhando, ajudando as pessoas, é que muitas vezes nos processos de desenvolvimento pessoal, de lidar com essa carga, né, existem pessoas que, assim, às vezes estão assim, tipo, estão numa situação que não aguentam mais, né? Eu digo assim que é como tá pegando fogo a casa, né? Então ela busca ajuda como quem busca um bombeiro, né? Vai lá, apaga o fogo. Depois que o fogo está apagado, daí a pessoa para o processo, né? Daí o que acontece? Ela vai procurar de novo um processo quando der um novo incêndio, porque vai dar um novo incêndio, porque não existe aprendizado, né? Então, todos os processos que são terapêuticos, ou que são de reflexão, ou que são de desenvolvimento, independente do processo que vocês escolham, do processo ou dos processos, as ajudas que vocês buscam, elas têm que ter, isso é um caminho, né? Não é só quando tem um incêndio, é um caminho de comprometimento consigo mesmo. Né? Então, a construção dessa autoconfiança, da afirmação da nossa própria identidade, de como eu tenho que estar no mundo, como lidar comigo mesmo, com as minhas questões, com os meus problemas, né? Isso é uma construção. Então, não adianta eu pedir ajuda somente quando eu estou me ferrando, quando eu estou super mal, quando eu estou enlouquecendo, né? É importante que a gente se ajude e busque ajuda constantemente e se proponha realmente a fazer uma caminhada, porque na realidade o nosso caminho interno é uma grande caminhada, é uma grande jornada, né? Então, poder buscar essa ajuda constante, né? Que daí a gente já não tem mais um bombeiro, né? Mas a gente tem um tutor, um professor, um terapeuta, um mestre, né? Que são pessoas que vão nos acompanhar, não para carregar nossa cesta, não para nos dizer o que a gente tem que fazer, mas simplesmente para nos ajudar a gente a descobrir o que a gente tem que levar na cesta e nos ajudar a perceber, né, o que realmente a gente necessita e qual a nossa potência para poder levar, né? Porque às vezes a gente acha que pode levar o mundo nas costas e a gente tem que saber o tamanho que a gente tem para saber o que a gente tem que levar no cesto. Então, quando a gente vê assim a avó, né, que leva os gravetinhos e ela sabe fazer um fogo como ninguém, que aquece e ilumina a casa com aqueles gravetinhos, isso é uma grande lição, né? Porque ela não precisa se sobrecarregar para ter
qualidade na vida dela, né? Ela pode ter coisas muito simples e ter muita felicidade por isso, né? Porque na realidade ela carrega exatamente o peso que ela pode carregar, né? E tem um resultado excelente com aquilo que ela pode levar. Então, encontrar soluções para os nossos problemas, né, é um caminho vivencial, né? Então, à medida que a gente caminha, à medida que a gente vai solucionando, vai buscando ajuda para a solução e não para jogar carga nos outros, né? Ou a gente vai também podendo ajudar outros sem levar a carga do outro, mas também ajudando, escutando, né? Então, o que acontece é que esse processo vai fazendo com que a gente vá aprendendo e sabendo lidar cada vez melhor com essas situações. Isso vai criando um ambiente interno de muita sabedoria, né? Então, à medida que a gente vai criando esse ambiente interno de muita sabedoria, aos poucos, aquilo que era ajuda externa, né, vai se compondo como uma ajuda interna, fazendo com que antes de eu buscar, né, jogar a carga no outro, eu escute, eu consiga ter um diálogo muito legal comigo mesmo, e tenha autoconfiança para saber de que naquele diálogo que eu tenho comigo, eu posso encontrar soluções válidas para as coisas que eu estou vivendo. Então, quanto mais eu vivo e quanto mais eu tenho esse diálogo interno, mais aquelas coisas que eu vou aprendendo com meus mestres vão se introjetando, e mais esse mestre fica vivendo dentro de mim, como um aspecto meu que é capaz de me aconselhar, me acolher. E daí o mestre externo, né, a ajuda externa, ela vai sendo cada vez mais pontual em cima da necessidade de algum aspecto que me confunde. Então, uma das coisas bem importantes, né, porque algumas pessoas têm autoconfiança, né, para carregar a sua carga, mas daí não é como se não confiassem no outro ou tivessem que carregar a carga do outro para se sentirem, como que tem poder ou que é muito capaz, que tem muita força, né. E na realidade, muitas vezes a gente se identifica egoicamente, né, com esse papel de cuidador ou de protetor, né, e acaba levando a cesta do outro também, né. Isso é uma sobrecarga para a gente, né, e na realidade a gente tira o direito do outro de descobrir, né, a sua força de carregar a sua carga, a sua força, hã, de lidar com as coisas que a vida traz e também tira a oportunidade da pessoa saber qual é a sua dimensão e o quanto ela pode carregar, né. Então, muitas vezes, a gente acha também que o que a gente pode carregar é fixo, né, e cada um tem uma idade, cada um tem uma experiência de vida e uma possibilidade de carga, né. Aos poucos, o que vai acontecendo é o que a gente leva na nossa cesta existencial, né, são coisas muito úteis, são coisas muito precisas e são coisas muito nutritivas, né, e que nos ajudam a continuar a caminhada. Então existe no nosso fardo, né, um aprendizado, né. Aquilo que a gente leva vai nos ensinando o que é importante, o que não é importante, e vai nos ensinando também
o quanto, qual é a nossa dimensão, o que que a gente suporta levar e o que que a gente não suporta. Então, não tem como a gente se comparar com o outro. O que eu suporto levar pode ser exatamente o que aquela outra pessoa não suporta levar, né? E o que aquela outra pessoa suporta levar pode ser o que eu não suporto, né? Então, uma das coisas bem importantes, eu acho, é perceber que aquilo que a gente pode levar é aquilo que a gente necessita. Então, quando a gente faz viagem a pé com mochila, né, a gente sabe que para fazer uma viagem longa a pé pode levar no máximo 10% do peso do corpo. Né? Mais do que isso, vai nos machucar. Fisicamente vai nos machucar e vai nos cansar muito mais. Então, essa aprendizagem, né, é saber quanto, o que é esse 10% que eu posso levar, né? O que o meu corpo suporta levar, o que minha alma suporta levar, né? E o que é significativo eu levar, o que me alimenta e o que me prejudica. Não tem como levar tudo, então a gente tem que escolher muito bem o que levar. Então, quando a gente consegue descobrir, né, exatamente o que a gente tem que levar, então isso vai nos trazendo autoconfiança. Eu quero ler de novo uma outra partezinha aqui para vocês. Então, é preciso conhecer a nossa capacidade física e medir a carga que colocamos nas costas, para perceber o limite do número de cesta que conseguimos carregar. É preciso ter um coração forte para sentir compaixão pelo fardo dos outros, mas sem querer carregar este fardo como se fosse o nosso. É necessário possuir um caráter forte para não aumentar ainda mais os problemas alheios, através de queixas e maledicências. Então, aqui eu acho que tem uma coisa muito, muito importante, né? Que às vezes a gente faz queixas, faz fofocas, né? E isso, na realidade, está aumentando o fardo para a gente mesmo e para os outros. Então, a resposta, antes de tudo, a gente tem que encontrar dentro da gente. O mestre, ele pode nos ajudar a encontrar os caminhos dentro da gente, mas as respostas a gente tem que achar dentro da gente. À medida que a gente faz o caminho com os mestres, e aqui eu coloco o mestre, como eu falei antes, né? Amigos, terapeutas, colegas, né? Pessoas que realmente se interessam com compaixão, com empatia pela nossa existência, né? Então, aos poucos eu vou aprendendo e eu vou aprendendo a encontrar a resposta dentro de mim, nos meus próprios caminhos. Então, o pedir conselho passa a ser algo de extremo valor e de extrema precisão. Eu não fico toda hora perguntando qual o caminho que eu tenho que tomar, porque o caminho que eu tenho que tomar, eu tenho que me responsabilizar pelas minhas escolhas. Né? Aquela pessoa que fica perguntando todo o tempo para onde é que ela tem que ir, muitas vezes não é que ela tenha dúvida, ela tem medo de se responsabilizar pelas suas opções, pelas suas decisões. Então, pergunta para não ter que se responsabilizar, porque daí quem dá a resposta acaba, entre aspas, tendo a responsabilidade. Então, a gente poder se responsabilizar pelas nossas respostas, né? Então, eu fiz uma escolha, eu tenho que me responsabilizar pela escolha que eu fiz. Se me conduz para um caminho equivocado, bom, isso é aprendizado.
mas não é o outro que pode saber o que é melhor para mim, é só eu que posso saber o que é melhor para mim, né? Eu posso ouvir o outro, a sua opinião, mas mesmo que a outra pessoa me dê a sua opinião, quem opta pelo caminho sou eu. Os pés que fazem a caminhada são os meus, não a do outro. E daí, quando vocês sentem, né, que realmente vocês precisam de ajuda, procurem os espaços adequados para ter essa ajuda. Não é qualquer lugar que pode dar ajuda adequada para vocês. Qualifiquem, né, e cuidem do que ajuda vocês, né, porque é muito precioso o local de ajuda, né. Então reconheçam, cultivem, cuidem. Se vocês se reconhecem como local de ajuda, percebam que vocês têm que ser cuidados, percebam que tem um valor no que vocês fazem. Valorizar a ajuda que a gente tem, ser valorizado pela ajuda que nós damos. Percebam se muitas vezes acontece de pessoas que nos procuram para ter ajuda, dessas pessoas não darem o valor àquilo aquela ajuda que é dada, né? Então, é super importante quem presta essa ajuda se dar conta que existe valor, um valor muito grande, não é um valor pouco, é um valor muito grande em prestar ajuda, em prestar o ouvido, em escutar com o coração, em se preocupar com o outro. Então, que isso é de um valor imenso e tem que ser valorizado. Se a pessoa que vocês ajudam não consegue valorizar isso, então é importante deixar claro, dar limite. E o que a gente conduz é justamente isso, né? De poder a pessoa reconhecer os seus dons para encontrar soluções. Então, todo o caminho que a gente faz para ajudar o outro não tem que ser dando soluções prontas para o outro, ou dizendo para o outro como ele tem que agir, mas sim ajudando a reconhecer os dons daquela mesma pessoa para que ela ache suas próprias soluções. Ou seja, a gente não dá o peixe, é poder ensinar a pescar.